6 minutos, a conversa de redação está começando com a participação do Júnior Moreira, do Eduardo Costa e do sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode opinar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente uma mensagem de texto com a sua opinião e não esqueça de colocar o seu nome e o seu bairro ou a cidade de onde você está falando. Começa a fiscalização para o uso de máscaras em todo o estado. E aqui em Belo Horizonte, Eduardo, os teimosos serão multados. R$100 para quem não usar o equipamento. Bom dia para você. Bom dia e boa sexta para todo mundo. Eu já dei a minha opinião a respeito desse assunto aqui no Conversa e não mudei de opinião, não. Acho que, embora válida a intenção da prefeitura de que é pressionar, assustar, incomodar as pessoas para que elas cumpram o básico, né? O lógico, o humano e o anti-egoísmo, que é usar a máscara, não vai ter efeito. A prefeitura pode escolher se vai multar um tantão de gente, ou pode ir na Lagoa Seca aqui no domingo, tem um tantão de gente para multar, mas principalmente vai no Morro das Pedras ali, vai no Morro do Papagaio, Taquarico, vai encontrar gente até para multar. Penso até que depois vai sair da Câmara, o prefeito sanciona em uma semana, tem que regulamentar. Na hora que isso for valer, se Deus quiser, já passou a pandemia. Eu penso que tem outros mecanismos. Quer ver um mecanismo que a prefeitura criou, que está irritando muita gente reclama comigo, mas eu digo, não, a prefeitura, na minha opinião, não está errada. Essas barreiras sanitárias, elas servem muito mais para encher o saco do motorista do que propriamente para evitar a doença. Porque eu não tenho notícia de uma pessoa que tenha chegado ali doente e que eles tenham colocado na ambulância e levado imediatamente para um hospital. Deve estar afugentando o cara que é de Matosinhos, você volta lá e procura um hospital. Mas, apesar disso e apesar de incomodar o trânsito, é um alerta a mais, é uma providência. Ó, o simples fato da gente ver que, pô, tem que usar a máscara. Entendeu? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com lei, porque legal é quando a lei vale. Não é existir a lei. Se a gente for buscar nos nossos arquivos, nós temos milhares e milhares de leis, mas tem umas que funcionam. Por exemplo, a lei do cinto de segurança, o cara fala, pô, tem que usar, sabe? Agora, a lei seca, por exemplo, o cara fala, pô, se eu for pego, eu vou perder minha carteira, então funciona. Para não usar máscara não vai ter jeito, não. Mas tudo bem. É melhor ter a lei para exigir o uso de máscara do que a prefeitura não fazer nada e a doença aumentar. E os vereadores estão lá nesse papel, né, para discutir. Você vê que na votação fica claríssimo na votação que aqueles que são alinhados ao prefeito votam sim, os que são contra votam não. Então, com a devida vênia dos senhores parlamentares, dos senhores edis, não me parece que alguém analisou aquilo com o espírito da validade ou não, da importância ou não, mas sim da questão política. E isso não é bom. Aqui pelo WhatsApp, o Jean César de Matheus Leme diz que ele acha que deve multar sim quem não usa máscara. Brasileiro só respeita a norma quando dói no bolso. Concorda, Júnior Moreira? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia pro Sapori, pro Eduardo, pros ouvintes do Conversa de Redação. Engraçado isso que o Eduardo tá falando, que aqui no Brasil tem esse negócio mesmo, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. É uma coisa impressionante. Mas, olha, como o argumento de assustar, de intimidar um pouquinho as pessoas, eu acho que essa lei pode até valer. Agora, que essa multa vai funcionar, não vai, né, gente? Todo mundo sabe que não vai. Como é que vai multar? Como é que vai cobrar? Eu vou trazer um exemplo de pouco tempo que a gente estava discutindo a questão dos cobradores aqui em Belo Horizonte. Tanto de multa que a BH Trans aplicou nas empresas de ônibus, pagou nada, ninguém pagou nada, ficou por isso mesmo. Você não consegue cobrar multa de empresa de ônibus, porque a gente sabe quem que é o dono, tem CNPJ, tem como punir, vai cobrar de uma pessoa que, coitado, já perdeu o serviço, ou o salário diminuiu, ou não está tendo dinheiro para nada, cobrar R$100 porque ela deixou de usar a máscara. Enfim, a gente precisa compreender uma coisa, que a máscara é necessária, os médicos são unânimes em dizer isso, e nós precisamos usar para nos proteger e proteger quem a gente gosta ou quem está passando perto da gente, né? Agora, que vai funcionar? Infelizmente, não vai funcionar. Mas é aquela coisa, aquela opinião que você dá e fica assim, tomara que eu queime a língua, tomara que funcione, né? Mas, infelizmente, não deve funcionar. E o que o sociólogo Luiz Flávio Sapori diz? Uma lei como essa funciona ou não? Bom dia, Sapori. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, ouvintes da Itatiaia.
Eustáquio, eu tenho as mesmas dúvidas. Eu sou tão cético quanto o Júnior Moreira e o Eduardo Costa. Tem certas leis, certas normas, dada o caráter pouco plausível delas, pouco operacional, Eustáquio, elas acabam não funcionando na prática. Suspeito que seja esse o caso, da máscara, do rosto. Pela razão básica de como que você vai operacionalizar isso. Eu estou muito curioso para saber como é que o prefeito, a prefeitura vai regulamentar a aplicação dessa lei. Como se lá na hora lá o policial militar, o guarda, né, municipal vai preencher lá um boletim, um BO, é isso? E depois você vai receber lá um certificado, você vai ter um cadastro de devedores da prefeitura. Pelo CPF. A questão é operacional. Você tem boas intenções, me parece uma forma de constranger interessante. Mas eu confesso que eu preferia ver ações educativas mais decisivas, né? Tanto da guarda, da polícia militar, das organizações não governamentais. Uma movimentação mais intensiva de toda a sociedade civil organizada, junto com a prefeitura, com o governo estadual, no sentido de convencer aqueles mais indisciplinados, porque, Júnior Moreira, a gente não tem como negar. Há muita gente indisciplinada, né? Que ainda nega a pandemia, né, Eustáquio? É impressionante isso. Algum grau de constrangimento tem que acontecer, mas eu confesso que vejo com ceticismo a viabilidade de normas como essa, Eustáquio. Ô Sapori, o presidente Jair Bolsonaro vira a chave e muda a relação com os demais poderes. Ele está acenando uma bandeira branca de paz com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, na sua opinião? Sabe o que eu tô me lembrando, Júnior, Eduardo? Vocês lembram do período Lulinha, Paz e Amor? Sim. Daquela virada de 2002 para 2003, né, Júnior Moreira? Eu acho que nós estamos na versão Bolsonarinho, Paz e Amor. Hã? Essa semana foi única, singular, né? Um Bolsonaro tranquilo, de alguma maneira comodato, um Bolsonaro de alguma maneira pouco litigioso. Tenho dúvida se isso vai durar, porque tá claro que esse novo Bolsonaro, esse Bolsonaro mais pacífico, mais negociador, mais mediador de conflitos, é um Bolsonaro que está reagindo à prisão do Queiroz. É um Bolsonaro, na verdade, acuado. Um Bolsonaro amedrontado diante das suspeitas que pesam sobre o filho dele, né, o senador Flávio Bolsonaro, e sobre ele, sobre o clã Bolsonaro. Há sérias dúvidas, há sérias suspeitas de que todo o clã, toda a família sabia e foi parte, né, do esconderijo, né, da operação, da verdadeira operação de guerra adotada para esconder o Queiroz e agora a mulher do Queiroz. Então, eu tenho dúvidas, Eustáquio, se isso vai durar muito, porque caso, de alguma maneira, toda essa investigação do Queiroz não prossiga, se isso não der muito resultado, a minha suspeita, Júnior Moreira, é que nós teremos, de novo, o antigo Bolsonaro. Então, ele está sendo estratégico nesse momento, porque ele está acuado, ele está, né, numa metáfora esportiva, ele está nas cordas. Então, é de bom senso, nesse momento, ele demonstrar humildade. Mas não sei se isso vai durar muito, não, né? Confesso que ele tem uma personalidade muito peculiar, né? Ele é, por natureza, muito belicoso, né? Muito do litígio, do confronto. Não combina muito com ele essa figura paz e amor, não. E você, Júnior, qual que é a expectativa? Teremos momentos de paz e amor agora ou não? É só daqui a pouquinho o negócio volta a ferver de novo. Eu gosto muito do conversa de redação, quando a gente diverge, né? Tem muita divergência, mas nesse sentido não tem nenhuma. Porque se o Sapori tem dúvida de que isso vai durar, eu tenho certeza que não vai durar, né? E posso citar 1000 exemplos, posso ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso, mas ele faz isso desde o início, né? Quando ele tá acuado, e a palavra é essa mesmo que o Sapori usou, acuado, né? Eu até anotei a palavra aqui para não ter perigo de esquecer no momento. Ele aparece com aquela carinha meio que como o gato que comeu o peixe no aquário ali e tá olhando pro dono assim meio, né? Meio ressabiado e tal. Mas ontem, em um certo momento na live, quando ele pediu lá pro sanfoneiro tocar Ave Maria e tal, eu falei assim, já é um ex-bolsonarista. Eu quase me enganei naquele momento, né? Mas daqui a pouco volta ao normal, na hora que o pessoal começar a esquecer, agora a defesa do Flávio Bolsonaro conseguiu empurrar com a barriga um pouquinho mais as investigações, mais uma vez, né? Que é uma... enfim, mostra muito sobre essa história, né? Parece que não tem defesa, né? Quando você vai empurrando com a barriga, porque você não tem defesa para fazer, você vai tentando postergar, que é uma tática, né, dos advogados aqui no Brasil de
de Lula e Companhia Limitada, enfim, de Eduardo Cunha, dessa turma toda aí, sempre foi assim, né? Tentativa de postergar porque não tem defesa. Agora, o Bolsonaro tem isso, o Sapori, Eduardo, e eu sempre falo isso aqui no Conversa de Redação, parafraseando o professor Marco Antônio Villa, porque ele fala muito disso, assim, nos textos que ele escreve. O Bolsonaro sempre dá 2 passos para frente, aí ele é meio que barrado pela opinião pública ou pelas instituições. Ele volta 1. Aí ele dá 2 passos, ele volta 1. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele está sempre avançando, que é sempre 2 passos à frente e 1 para trás, e aí ele está sempre avançando. É questão de tempo para a gente ter o Bolsonaro que realmente é o Bolsonaro verdadeiro, que tem aqueles arroubos dele, enfim, as confusões que a gente está acostumado. Mas eu fico torcendo mais uma vez, Sapori, para estar errado e que essa situação se perpetue assim pro resto do mandato. Vamos defender uma hashtag? Vamos. Hashtag Bolsonarinho Paz e Amor, cara. Quem sabe isso pega. Ô, Eduardo, o Sapori e o Júnior estão com o pé atrás em relação a essa paz entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. E você? O histórico dele recomenda cautela. Mas como eu nasci para torcer pro melhor, eu quero saudar essa semana do presidente. Ele ficou visivelmente abalado depois da localização do Queiroz, do vínculo do Queiroz com o advogado da família. E ele essa semana teve um comportamento que eu espero dele até o fim do governo. Mais calado, mais quieto, respeitando os outros poderes e fazendo uma nomeação que, na minha humilde opinião, acertou em cheio. O currículo do senhor novo ministro da Educação é bom. Ele já chega dizendo que é um técnico que não vai discutir ideologia, ao contrário dos outros 2 que o antecederam. E é detalhe, mas no Brasil precisa ser destacado, é negro. E isso é muito bom. Antes de passar para o próximo tema, que tem a ver com o presidente Jair Bolsonaro também, uma notícia tem a ver também com o presidente Bolsonaro. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra suspeitos de terem acessado e divulgado dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro e da família. Mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Ceará e no Rio Grande do Sul. A investigação suspeita de acesso ilícito a dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades. Invasão de sistemas de universidades federais, prefeituras, câmaras de vereadores em diversos estados. A suspeita é que o grupo cometeu crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato, fraudes bancárias e organização criminosa. Eustáquio, eu me lembro muito bem, essa situação envolve aquele grupo Anônimos. A gente precisa entender melhor a situação, porque... Aquele grupo de hackers. Grupo de hackers, que se tiver a ver mesmo com essa situação, é muito legal, porque esse grupo vem cometendo crimes há muito tempo, independentemente do lado político, mas há muito tempo. E tomara que de uma forma ou de outra pegue esse pessoal agora. Ô Eduardo, e uma nova pesquisa da Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros reprova o governo Bolsonaro e mais da metade da população acredita que o presidente sabia onde estava Queiroz. São 2 pesquisas que retratam o que a gente percebe, né? Da governança, e não há dúvidas de que o presidente ficou abalado com a localização do Queiroz. O comportamento dele dessa semana reforça o sentimento geral da população. E para você, Sapori, o que significa essa pesquisa? Significa que o Brasil continua bem polarizado, com 2 grupos bem definidos, Eduardo e Júnior. 1/3 da população continua muito fiel, muito leal ao Bolsonaro. Independente com o que aconteça com o presidente, Eustáquio, independente da denúncia, independente das suspeitas, fica claro que esse 1/3, né, bolsonarista, acredita no presidente, reafirma uma liderança que, em termos sociológicos, nós chamamos de uma liderança carismática. Isso dá um poder, uma capacidade de liderança forte ao Bolsonaro. Mas tem 2/3, 70%, né? 65% da população, 66%, que se mostra oposição, que se mostra crítica, que é uma maioria mais do que absoluta. Esses 2 grupos continuam tão bem definidos, bem delineados na sociedade brasileira. De qualquer maneira, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro está numa situação muito delicada. O envolvimento do Assef no caso do Queiroz, possivelmente a esposa do Queiroz pode ser presa nas próximas semanas, e se ela vier a ser presa, a situação vai se complicar. Ela pode ser uma peça-chave em toda essa trama, e o presidente, nitidamente, o clã, a família, está claramente, em boa medida, envolvida com a proteção do Queiroz. Ele é amigo da família, Eustáquio. Ele é parte de uma
né, de toda uma trajetória política, não só do presidente, mas dos filhos. Então, por mais que haja um grupo ainda muito fiel, que não acredite que o presidente esteja envolvido, inclusive a pesquisa da Datafolha mostrou isso, né? Quase 48% dos brasileiros, por enquanto, não acreditam que o presidente esteja envolvido. Então, o presidente ainda, Eduardo, está com uma certa retaguarda da população brasileira, Júnior Moreira. Mas, de qualquer maneira, a situação dele é muito delicada. Eu acredito que ele deve explicações muito claras para nós. Ele deve explicações de como e por que estão protegendo e protegeram o Queiroz e essa dita cuja da esposa dele. A pergunta agora é: cadê a mulher do Queiroz, Júnior Moreira? Ô, Júnior, sobre esse um terço que apoia fielmente o presidente Jair Bolsonaro, é o que mostra realmente a pesquisa, né? Dita pelo Sapori. A pesquisa mostra 44% rejeitam o presidente, 32% o acham bom ou ótimo, exatamente um terço que o Sapori falou, e 23% acham ele regular. Eustáquio, pelo que eu estou vendo aqui, e a gente precisa lembrar que não essa questão do Queiroz, que o Sapori lembrou muito bem, mas a gente vem, por exemplo, da saída do Moro, do governo também, que todo mundo imaginou que fosse um baque muito grande para o governo, e a gente não vê isso. A gente vê uma base do presidente Jair Bolsonaro muito sólida, muito concisa e barulhenta, porque na hora dessa tá xingando a gente aí já nas redes sociais, porque não pode falar no nome do presidente Bolsonaro e não pode criticá-lo. Mas nesse caso é inclusive um elogio à capacidade que ele tem de manter uma base muito firme, muito fiel, né? E que não tenha, trafega ali entre os 25% e os 35%, uma hora um pouco menos, um pouco mais, dependendo da região que a pesquisa acontece, mas muito firme ali numa média de 30%, como mostra essa pesquisa. Do mesmo modo que a esquerda também tem ali uns 30% também, 25% também, dependendo da região que se faça a pesquisa, muito fiel também. Agora, existem 40% aí, né? Que são pessoas ali que trafegam nesse espectro político entre o centro-esquerda, o centro-direita, o centro ali, que é a minha esperança de uma moderação dessa polarização que a gente está vivendo. Ou seja, a pesquisa aponta para mim, e aí você fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada, que a grande maioria dos brasileiros, já disse isso aqui outras vezes, a grande maioria é de uma população que quer que o país mude, mas de uma forma mais moderada, por meio do diálogo, da conversa, enfim. Então, essa é a minha esperança no Brasil, né? Os moderados, né? A turma que gosta da conversa, da discussão, da divergência, e a partir daí saia mudanças para o nosso Brasil, é de cerca de 40%, e é nisso que a gente tem que apostar. Mas a pesquisa me mostra muito claramente que em 2022, se nada acontecer de muito diferente, o presidente Jair Bolsonaro está no segundo turno das eleições sem medo de errar. Eduardo Costa, o primeiro aeroporto industrial instalado em Confins foi prometido tem muitos anos, viu? Deve gerar mais de 20 mil empregos. Seja bem-vindo, pode fazer uma diferença danada, sabe? E eu quero aproveitá-lo. Eu pedi ontem para a Mária Goulart, que é a chefa da comunicação do Zema, uma entrevista com ele, chamada para segunda, o dia que ele puder, sem pressa. Eu quero tratar uns assuntos com ele, e um é esse, sabe? Falou: ô governador, tem jeito do ponto de vista legal, né? Porque você não pode entregar um aeroporto quando ele receber e simplesmente entregar para BH e Porto. Mas é aquilo que eu já falei aqui no Conversa. Eu vou seguir naquele meu sonho de que o governo de Minas encontre um jeito de privilegiar, não é essa palavra, de viabilizar jurídica e legalmente um acordo com a BH e Porto, se for interesse dessa concessionária internacional ou multinacional, para que ela tome conta de Pampulha e Confins. Aí volta aquela história: faz os 2 voos de manhã para lá, os 2 para cá, para ajudar os empresários a serem mais ágeis, faz a aviação regional aqui na Pampulha e faz o tal do hub lá. Aí eu acho que Confins industrial e com hub vira um aeroporto grande, do tamanho que ele merece e digno da cabeça boa que tinha Francelino Pereira, que o criou no final dos anos 70 e foi chamado de maluco, senhor Eustáquio. É uma boa, Júnior Moreira, o aeroporto industrial instalado em Confins? Nossa, demais da conta, ótima notícia.
tem uma previsão de 20 mil empregos, apesar que essa previsão é uma previsão a longo prazo, né? A gente está começando a instalar, mas poxa, 20 mil empregos numa região metropolitana de Belo Horizonte é muita coisa, ainda mais no momento desse, né? Tomara que esses empregos venham rápido. Gente, é só comemorar, não vejo motivo nem para discussão, nem para polêmica, é só para bater palma e falar, tomara que mais empresas cheguem e mais empresas tenham incentivo, porque isso pode ajudar inclusive a indústria mineira, no sentido de exportar, tá tudo ali num hub muito interessante e ali em Confins tem espaço para isso, é só bater palma e comemorar mesmo. Que notícia boa, né, Eustáquio? Nada melhor terminar a semana numa sexta-feira com uma notícia dessa. Nós estamos precisando de boas notícias, né, Eustáquio? Tá muito difícil esse momento da história do Brasil. Nós estamos muito deprimidos, né? Muito angustiados, com tantas crises. Então a gente tem que comemorar. Parabéns ao governo Zema, apesar de não ter sido iniciativa do governador Zema, né? Eu me lembro, se não me engano, acho que Eduardo pode confirmar. Acho que foi no governo Anastasia que foi estruturado o projeto do aeroporto industrial, se não me engano. Final do governo Aécio, né, Eduardo? Se não me engano. Como é que ele chama, gente? Antônio Ataíde. Foi do Ataíde, exatamente. Ele trabalhou tanto com a Aécio quanto com Anastasia. E outra coisa, ele fica triste quando a gente fala aeroporto de Confins. É Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Então vamos fazer esse agrado ao nosso amigo Ataíde. Mas a gente tem que reconhecer os méritos de quem planejou isso lá atrás e agora o governo Zema implementa. Essa continuidade de política pública é importante, né? Independente se for o governo A ou o governo B. E geração de 20 mil empregos, Júnior. Olha que notícia boa. Pode ajudar muito a retomada da atividade econômica no estado de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, que bom, né? Terminar sexta-feira, terminar a semana com uma notícia dessa. Eduardo, e essa medida que libera sorteios de prêmios na TV aberta pode voltar a valer no Brasil, hein? Eustáquio, vão dizer que isso é para ajudar o Silvio Santos, e pode ser verdade. Vão dizer que é uma jogatina, vão dizer um monte de coisa. Sabe o que eu acho? Primeiro, que nada que é público, que é mostrado, eu tenho medo. Eu tenho medo do que fica nas sombras, nos bastidores. Segundo, eu tenho muita dificuldade de criticar o bingo, de criticar o jogo do bicho, porque nós temos tanto jogo no Brasil, mas tanto jogo tocado pela Caixa, com ar de oficial. Então, resumindo a prosa, eu sou a favor, bem fiscalizado e com o imposto correspondente para construir escola, para movimentar esportes, cultura. Eu sou a favor. É só fiscalizar, Luiz Flávio Sapori, as atividades? Não há dúvida. O que mais me agrada nessa medida, eu estava lendo os detalhes, né, do que foi aprovado no Senado, Eustáquio, Júnior, Eduardo. O que mais me agrada é a possibilidade de organizações da sociedade civil, né, poderem fazer, né, realizar esses sorteios, Júnior Moreira. A quermesse da igreja, o texto lá da medida supõe promoção da educação, da saúde, da segurança alimentar, do combate à pobreza, do desenvolvimento econômico, ou seja, só por aí, Júnior Moreira, eu acho que justifica, vale a pena, a despeito de poder favorecer um grupo empresarial, né, um comunicador ou outro, se a sociedade civil, se as entidades da sociedade civil envolvidas com projetos sociais, né, poderem se beneficiar dessa ação, já justifica, já vale a pena. Isso parou lá em 1998 por causa daquela questão das ligações, né? Ficava muito caro pra pessoa que estava participando. Agora eles tiraram isso, não vai ter custo nenhum. Não vai ter mais cobrança de... Então tá certo. Que bom que vai ajudar as empresas de comunicação aí. Então vambora com otimismo, gente. Vambora com otimismo, viu? Vamos. Com boas notícias. 8h59 em Belo Horizonte, final da conversa de redação, final do Jornal da Itatiaia.